Já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Agora nós vamos falar de acidentes domésticos. Eu anunciei agora há pouco que falaríamos sobre segurança virtual, segurança em relação aos nossos dados na hora de acessarmos a internet. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no programa também, viu? Que é outro assunto muito importante. Mas agora vamos falar sobre a nossa saúde? Pois é, nós estamos em casa na maior parte do tempo. E com isso é natural que as pessoas, que nós procuremos fazer mais atividades dentro da nossa casa, né? Para passar o tempo. E aí vem aquelas pequenas reformas, as arrumações, a prática de atividades físicas. Também temos nos aventurado mais na cozinha, né, gente? Quem tem filho em casa tem inventado mais brincadeiras para distrair as crianças. E aí o risco, a chance de acidente aumenta também proporcionalmente, né? E é sobre isso que eu vou conversar agora aqui no programa com o tenente Leandro de Carvalho Rodrigues, ele é do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Bom dia, tenente, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui e poder passar um pouco de informação a respeito desse momento que estamos vivenciando, né? Muito obrigada, nós agradecemos por aceitar o convite, tenente. Tenente, como que está em relação aos chamados aí neste período de pandemia, chamados relacionados a acidentes domésticos? As pessoas têm procurado mais os bombeiros para orientações e para socorro neste sentido? Certamente, né, os chamados desse tipo de situação, eles ocorrem de forma recorrente. As crianças em casa hoje com os pais tendo que adaptar a rotina de trabalho para o teletrabalho, para o home office, às vezes as ocorrências acabam aumentando um pouco os chamados. Mas também aumenta a necessidade de informação nesses momentos, né? Muitas vezes os pais procuram o Corpo de Bombeiros para saber as orientações do que fazer e como evitar certos tipos de acidentes. E hoje a gente pode passar um pouco dessas informações aqui para os telespectadores e perceber que são medidas simples e fáceis que podem evitar males maiores. Tá, que fazem toda a diferença, né, tenente? Agora, antes da gente falar de você passar essas dicas para a gente, eu queria saber quais são os acidentes mais comuns nesta época, neste período de pandemia, que as pessoas chegam relatando para vocês. Quando a gente fala de crianças, né, o principal tipo de acidente são as quedas. Muitas vezes nós temos em nossas casas, apartamentos, coberturas, janelas e varandas que não possuem proteção. Então, uma criança ela precisa de apenas 1 minuto para poder acessar esses locais e, às vezes, cair de uma altura ali considerável. Então, as quedas são, em geral, o tipo de ocorrência mais recorrente aí para a gente. E vale lembrar que não são quedas, às vezes, de alturas muito altas. Às vezes, situações que as crianças caem do sofá, caem de uma cama, às vezes caem de alguns objetos que a gente tem em casa, né? Já causam grandes preocupações, porque ela pode vir a colidir com a cabeça no chão, em algum móvel, então isso aí gera bastante preocupação. Há de se ressaltar também que é importante evitar de se deixar objetos imóveis próximos a essas janelas e varandas, né? Porque a criança vai querer escalar, vai querer ter essa curiosidade, então 1 minuto de descuido dos pais ali, ela pode vir a cair e a gente ter esse pequeno problema. Bom, as quedas são um dos principais problemas que a gente vem enfrentando hoje. Ok, tenente. Já que o senhor está falando de crianças, eu queria que o senhor falasse, orientasse os pais também, porque, como eu disse lá no início, os pais estão o tempo inteiro inventando brincadeiras para entreter, para distrair essas crianças em casa, né? Quais são os cuidados na hora de criar, na hora dessas brincadeiras aí dentro de casa com os filhos? As crianças muitas vezes não têm a percepção dos riscos, né? Elas estão aprendendo ali com o tato, são muito curiosas, estão usando muitos sentidos. Então os pais têm que perceber que algumas brincadeiras podem aguçar muito as crianças no segundo momento que eles não estiverem sob a supervisão dos pais, eles vão querer repetir esses comportamentos. Então brincadeiras às vezes de escaladas em objetos, em camas, armários, guarda-roupas não são recomendadas. Brincadeiras próximas a piscinas sem supervisão também não são recomendadas. Às vezes objetos muito pequenos que podem ser ingeridos também são atividades que não podem ser utilizadas com crianças ali sem a supervisão. Além disso, a utilização de produtos de limpeza, de forma lúdica ali nas brincadeiras, né? A criança ela vai perceber aquele limpeza na casa, né? Utilizar aquele produto,
ela vai usar ali como uma brincadeira, mas depois ela vai esquecer, né? Ela não vai perceber o risco que tem esse produto e vai querer brincar de novo com ele. Então, esses produtos químicos que causam algum risco, eles não podem ser utilizados em brincadeiras cotidianas com as crianças, né? Então, a gente sempre recomenda brincadeiras aí ao ar livre, caso o apartamento tenha essa área, né? Uma área de convivência ali do prédio ou da casa, ou então brincadeiras lúdicas, né? De esconde-esconde, pique-pega, coisas desse tipo, para evitar esses riscos aí de ingestão de produtos, de ingestão de objetos, de quedas, né? Outra questão também na cozinha, a gente tem um problema de objetos quentes. Pois e os pais estão cozinhando mais neste período, né? Queria que você destacasse um pouco sobre isso mesmo, os cuidados na hora dos preparativos, na hora de preparar as principais refeições. Às vezes as crianças estão ali em volta, né? Quais são esses cuidados que os pais devem ter na cozinha, tenente? Certamente. Na cozinha a gente tem o principal problema na cozinha é relacionado ao fogão, né? A utilização de panelas com os cabos voltados para fora do fogão podem atrair a atenção das crianças que vão pensar que aquilo ali é uma brincadeira. Então, ela pode querer acessar aquela panela ali, escalando ali o próprio fogão, né? E pode vir algum líquido quente, algum objeto quente sobre a criança. Além disso, a gente tem os materiais percurocortantes, que são facas, tesouras, garfos, que devem ser deixados longe do acesso ali das crianças, né? Além disso, a movimentação de líquidos quentes, né? Muitas vezes a gente vai fazer um café, vai utilizar a panela de pressão, então quando a gente está mexendo com esses líquidos quentes, é importante que as crianças não fiquem próximas ao fogão, porque pode acontecer algum descuido, algum esbarrão ali e vir a cair sobre a criança. Então, para evitar esses riscos, principalmente com a temperatura, né, com esses líquidos aquecidos, é muito importante evitar que as crianças, neste momento, não fiquem próximas do fogão, que elas fiquem um pouco mais afastadas, né, podem observar os pais, e que os pais também orientem sobre os riscos nesse momento, né? Explicar para o filho, olha, filho, essa panela está aqui, mas ela apresenta esse risco aqui porque ela está muito quente. Se você vier aqui tentar pegar ela, pode vir te queimar, derramar algum líquido em você. Então, o pai sempre tem que orientar e reforçar diariamente esses cuidados com a criança nesse momento que a criança é como se fosse uma esponja, né? Ela absorve todos os conhecimentos que o pai conseguir passar para ele nesse momento. E os cuidados de autoproteção e autossegurança, eles são essenciais para que essa criança tenha essa bagagem já de início e que ela possa crescer com essa... É importante esse diálogo, essa conversa bem clara, né, com os filhos, então, nesse momento. Tenente, a gente sempre fala aqui sobre organização no programa também, né? As pessoas estão trabalhando em casa, preparando as refeições, os filhos assistindo aulas aí pelo computador. E aí, às vezes, na hora das brincadeiras, depois que tudo termina, as crianças deixam os objetos, os brinquedos espalhados pela casa, né? A gente sempre fala da importância de deixar tudo organizado, no seu devido lugar. Agora, esses brinquedos espalhados pela casa também podem significar algum tipo de risco aí de acidente para essas crianças? Certamente, né? Às vezes uma casa desorganizada, ela pode trazer dois problemas. Se falando apenas dos brinquedos, né? A criança pode, no momento de descuido, pisar nesse brinquedo, vir a escorregar e sofrer uma queda. Sofrendo uma queda da própria altura, às vezes ela pode ter um dano que vai ser muito sério. Então vai ser necessário encaminhar para o hospital, chamar o corpo de bombeiros para poder fazer esse socorro. Então, esses objetos deixados no chão são bons responsáveis, né, por fazer com que a criança sofra algum tipo de queda. E também há a possibilidade da ingestão desses pequenos objetos, né, no momento de descuido ali, até mesmo por animais, né? Os animais podem vir ali e pegar esses brinquedos e fazer a ingestão deles e, se necessário, encaminhar para um veterinário. Um segundo problema com relação à desorganização da casa... Travar um pouco a internet. Às vezes, com segundo problema, elevado nível de sujeira, organização. Acaba atraindo animais peçonhentos, né? Então, a gente tem hoje problemas com escorpiões, às vezes outros animais peçonhentos, aranhas, até mesmo cobras, né? E também o que as pessoas não gostam muito, são as baratas também. A gente pode ter esse problema numa casa que está um pouco desorganizada, um pouco suja. Então, aqueles materiais que a gente costuma deixar num quartinho ali com as bagunças, a gente sempre tem que dar uma olhada lá semanalmente, fazer uma limpeza, movimentar aqueles materiais. Claro que com cuidado, né, que o escorpião ele gosta muito desses ambientes escuros e com essas baguncinhas que a gente acaba deixando. Então, a recomendação é deixar a casa limpa, organizada. E esses ambientes, esses quartinhos, né, comumente
que a gente deixa essas baguncinhas, e deixar sempre ele fechado e limpo e organizado, até mesmo para as crianças não terem acesso a esses materiais, né? Isso vale para casa e para apartamento, né, tenente? Com certeza, para apartamento também, da mesma forma, né? A gente sempre tem um lugarzinho que a gente coloca as coisas ali para utilizar num segundo momento, né? Acaba que as coisas vão se acumulando, a gente não tem tempo, às vezes, de olhar e fazer uma melhoria ali naquele local, mas a gente sempre tem que ter atenção, deixar esse ambiente limpo e organizado. Agora, tenente, as pessoas também estão aproveitando este período para fazerem reformas, mini reformas aí nas casas, nos apartamentos, e para organizarem também a casa, às vezes, né? Organizar um armário, organizar a geladeira, fazer faxina. Quais são os cuidados nestes casos que as pessoas devem tomar para evitar acidentes? Com relação às reformas, né? É muito comum a gente ter em casa, às vezes, uma furadeira, algum serrote, algum material cortante, né? Principalmente essas serras rotativas, que a gente costuma usar em pequenos trabalhos, né? Então, a recomendação é sempre utilizar o óculos de proteção. Existem hoje os equipamentos de proteção individuais, são facilmente adquiridos em lojas de segurança, de equipamentos, materiais de construção. Então, é sempre recomendada a utilização do óculos de proteção, as luvas, para evitar que alguma fagulha, algum material possa ser projetado e atinja a visão, né? Então, o óculos de proteção é um item indispensável para a utilização dessas ferramentas, como furadeira, às vezes um martelo, alguma serra, alguma motosserra de algum tipo que a pessoa tem em casa, né? Então, sempre ter esses cuidados com esses materiais. Além disso, é sempre recomendada a utilização de luvas para movimentação de materiais, como madeira, que tem aquelas fervas ali que são muito incômodas. Então, para evitar esse tipo de contato diretamente com as madeiras, as luvas são um grande aliado nesse momento para garantir a segurança. Com relação a outros materiais, a gente vai sempre ressaltar a questão da escada. As pessoas utilizam as escadas para fazer uma pintura, acessar uma lâmpada, acessar algum objeto mais alto, né? Às vezes até mesmo rebocar uma casa, fazer uma construção, uma reforma. Então, sempre ter cuidado com relação à escada que está sendo utilizada, posicionar ela corretamente, observar se o piso não está escorregadio, de preferência, solicitar o apoio de uma outra pessoa para poder fazer a segurança da escada no momento que essa pessoa está fazendo essa manutenção. Então, esses cuidados são pequenos, simples e essenciais, né, para garantir a segurança nesses momentos. Sim. E outro ponto também é com relação à instalação de equipamentos pesados, a movimentação de materiais pesados, né? Sempre utilizar 2 pessoas, 3 pessoas, né? Nunca fazer um esforço excessivo que possa causar algum dano à coluna. A gente sempre tem que se preservar e preservar aqueles que estão conosco, né? Pedindo o apoio aí de quem estiver disponível nesse momento. Agora, tenente, nesse período também as pessoas estão se exercitando em casa, né? Transferiram da academia para casa aí as atividades físicas. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter em casa, em relação ao ambiente ali que elas vão praticar essas atividades, né, antes do início, né? O ambiente tem que ser mais arejado em relação a móveis que estão por perto. O que elas têm que olhar? Sim. Hoje em dia, com essa dificuldade de ir presencialmente às academias, né, acabou aumentando muito essa demanda por atividades físicas em casa, seja dança, seja às vezes até mesmo musculação, utilizando pequenos aparelhos, pequenos equipamentos. Então, a recomendação é utilizar um ambiente que seja mais espaçoso, um pouco mais aberto. Às vezes, se não tem esse ambiente em casa, arreda os móveis, né, coloca os móveis no cantinho, deixa um ambiente mais aberto para evitar esse tipo de contato com outros objetos, aí, outros materiais que possam vir, às vezes, bater na cabeça, bater no joelho, bater na perna. Além disso, né, a atividade física ela gera esse aquecimento natural do corpo. Então, a gente sempre tem que ter um local arejado para que a gente não tenha aí um mal-estar durante a atividade física. Além disso, a recomendação que é sempre válida, né, a hidratação antes, durante e depois da atividade física, uma garrafinha d'água ali sempre. A hidratação é muito importante também, né? Mas é essencial também, antes de tudo, antes de iniciar essa atividade, procurar um médico, procurar um médico para poder avaliar se, mesmo que essa atividade física seja feita em casa, se essa pessoa, às vezes, tem essa condição, está com todas as condições boas, né, para poder iniciar essa atividade. Então, antes de tudo, procurar um médico, procurar a recomendação médica para verificar, fazer uns exames, né, se possível, para verificar a situação de saúde ali e iniciar essas atividades. Iniciando, para tentar com a ventilação do ambiente, temperatura
do local, se necessário colocar um ventilador, manter a hidratação sempre perto, né? Sim. Frutas, sucos, recursos naturais, eles sempre muito bem-vindos nesse momento de hidratação. Tá. Tenente, tem uma pergunta aqui da Sandra Souza, aqui de Belo Horizonte. Ela está dizendo que está usando muita água sanitária neste momento de pandemia, né? Para higienizar aí vários ambientes da casa dela. E aí, ela quer saber quais são os cuidados com as crianças e também com os animais. Ela está dizendo que tem inclusive um tapete na entrada da sala dela que tem águas sanitárias. E ela quer saber se isso oferece algum risco aí para a saúde das pessoas e dos animais também. A água sanitária é utilizada na asepsia das casas aí, quase todas as casas, né? O pessoal utiliza muito esse recurso, é um recurso muito bom, mas a gente sempre tem que tomar cuidado com os produtos de limpeza, né? Primeira recomendação é o local que a gente vai deixar armazenado essa água sanitária. Então, a gente tem que tirar do acesso de crianças e também de animais. Então, o ideal é colocar tanto água sanitária quanto desinfetantes e outros materiais em locais elevados e, se possível, fechados, com chave, com cadeado, para evitar que a criança faça ingestão desse produto, então tente brincar com ele, né? Da mesma forma, os animais também, que são muito curiosos e às vezes vão querer acessar esse líquido. Além, com relação aos frascos, que às vezes os frascos dos produtos sanitários, eles se assemelham muito aos frascos de alimentos. Então, às vezes a gente tem um frasco com um rótulo muito parecido com um refrigerante, às vezes muito parecido com um outro alimento específico. Então, é importante que a gente sempre priorize esses frascos que às vezes têm travas de segurança e que são bem característicos de produtos de limpeza, e evitar esses materiais que se assemelham e até mesmo reutilizar, por exemplo, garrafas de refrigerante para poder colocar produtos de limpeza, né? Isso é um grande risco, porque a criança às vezes gosta de um suco, gosta de um refrigerante, vê a garrafinha ali de refrigerante, mas que na verdade tem um produto de limpeza e que às vezes é da mesma coloração de um refrigerante, por exemplo, de laranja, de limão, de guaraná. Então, ela não vai, né, certamente, analisar aquele líquido antes de ingerir. Então, evitar ao máximo de reutilizar esses frascos, que são exatamente as embalagens que são usadas para alimentação, para produtos de limpeza. Então, evitar ao máximo esse tipo de embalagem, colocá-los aí longe do acesso fácil das crianças e dos animais. E com relação à limpeza da casa, sempre utilizar água sanitária, mas utilizar de forma comedida, né? A gente passa no pano ali, mistura com a água. Não exagerar, né, Tenente? Deixa o ambiente ali todo desinfectado, mas não exagerar também, porque às vezes uma pocinha de água sanitária que fica ali, o animal pode ter a intenção ali de se hidratar e acabar ingerindo esse líquido e passando algum mal depois. Da mesma forma a criança, né? Esse empoçamento, às vezes, desse líquido e de outros líquidos quaisquer aí na nossa residência podem causar quedas, né? Da mesma forma como os objetos podem causar quedas, os brinquedos deixados na casa, os líquidos também podem ter esse problema. Então, pode ficar escorregadio e provocar acidentes, deixar né? acumular esses líquidos. Agora, Tenente, para fechar nossa conversa nesta manhã, caso aconteça, a pessoa tomou todas as medidas ou ela descuidou em algum momento, aconteceu um acidente na casa dela, qual é o primeiro passo de quem está por perto? Como ajudar essa pessoa? O que ela deve fazer? O primeiro passo é identificar qual é a causa, né? A causa desse acidente. A pessoa caiu, sofreu uma lesão, ela tomou um choque, às vezes sofreu uma queimadura. Então, várias são as medidas que podem ser adotadas nesse momento, né? Com relação especificamente das queimaduras, eu vou trazer aqui, e hoje está sendo muito utilizado nas nossas residências, né? O álcool em gel, que a gente tem, às vezes, vários frascos e modelos, que podem ser aí grandes problemas aí com relação às queimaduras. As queimaduras, qual é a recomendação do Corpo de Bombeiros hoje? Se a pessoa sofreu uma queimadura, a primeira medida é lavar o local com água e sabão. Às vezes as famílias antigamente tinham o costume de utilizar, por exemplo, pasta de dente, cremes, às vezes manteiga, margarina, óleo. Nada disso, só água e sabão. Nada disso deve ser utilizado. A pessoa acabou de sofrer uma queimadura, o que acontece? A pele dela ainda está superaquecida. Então, essa queimadura vai continuar. Então, o que a gente faz? Você lavar com água corrente, água fria, né, da torneira normal, para inicialmente reduzir a temperatura do local e resfriá-lo. Então, com isso, vai ter a diminuição da dor no local, vai ter menos risco de contaminação. Então, a gente começa a cessar essa área queimada.
em seguida, acionar o corpo de bombeiros ou deslocar para um hospital próximo para poder fazer ali a avaliação e asepsia. Então, a recomendação é utilizar produtos hidratantes. Sim. Com relação ao álcool gel, devo fazer uma demonstração aqui para vocês. O álcool em gel é utilizado muito nas nossas residências hoje para fazer asepsia das mãos, né, e dos objetos, só que ele também traz o risco da mesma forma como o álcool líquido, que a gente utilizava muito antigamente e acabou se perdendo, né, esse costume. O álcool em gel, da mesma forma do álcool líquido, ele se inflama. Porém, a chama dele é quase imperceptível. Não sei se é possível verificar aqui. Levanta um pouquinho para a gente ver, tenente. Aqui, ó. Coloquei aqui o álcool em gel aqui em cima. Provavelmente não está dando para ver a chama, né? Não. Agora eu vou pegar aqui uma folha, olha só. Olha só, gente. Ou seja, então tem que ter muito cuidado com o álcool em gel em casa também, né? Então, aqui, vou aproximar aqui para vocês verem, ó, é imperceptível a chama. Então, da mesma forma como o álcool normal, a chama pega fogo. E da mesma forma, se eu vim aqui com combustível, ele vai pegar fogo. Percebem aí o risco que a gente tem com relação ao álcool em gel, que às vezes a gente não para para pensar. Será que o álcool em gel inflama também? Muito perigoso. Então, evitar deixar próximo aí a resposta aqui que inflama, sim. A locais com fogo, é isso? Próximo a fogão, forno, é isso? Exatamente. Então, a recomendação importante com relação à asepsia feita com as mãos. Quando a gente está em casa, o ideal é que a gente faça a asepsia com água e sabão, porque a gente tem ali os recursos necessários, né? E o sabão, por si só, já elimina toda a contaminação que a gente tem nas mãos. O álcool em gel, quando a gente vem em locais, às vezes no carro, às vezes chegando ao trabalho, né? Fazer asepsia com álcool em gel, sempre se afastando de locais com chamas. Então, às vezes uma pessoa está movimentando alguma coisa ali na cozinha, próximo ao fogão, então a gente vai fazer a asepsia das mãos afastado desses locais, né? E evitar aí o excesso e evitar a ingestão. Tá certo, tenente. Adorei. Muito obrigada pela participação, pelas informações e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. E o que precisar do Corpo de Bombeiros, nós estamos 24 horas à disposição. Pode ligar no número 193. Tá certo. Um grande abraço. Então, nós conversamos aí sobre os acidentes domésticos neste momento de pandemia. Cuidado com o álcool em gel, hein, gente? Próximo a fogo, a forno, fogão, micro-ondas, né? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco o assunto é segurança virtual. Eu volto já.